Glórias ao nome do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e nós nos sentimos muito alegres em poder receber cada um de vocês nesse culto de adoração ao nosso Deus, de poder transmitir a palavra do Senhor ao teu coração, compartilhar do que a palavra do Senhor tem de mais especial, mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado do Senhor para com nossas vidas. Eu quero fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo 3, somente o verso de número 1, aonde diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Faça uma oração comigo. Pai amado e querido, estamos aqui reunidos no teu nome, e eu creio que essa será uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite, meu Deus, aonde o Senhor tem liberdade para operar em nossos corações, e que o Senhor, meu Deus, fale de forma especial a cada coração, e o teu Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, opere maravilhas em nosso meio. Eu oro por cada pessoa, por cada membro, por cada visitante, pessoa que ainda não confessou Jesus Cristo, mas que está acessando esse culto, está entrando nesse culto, que vai receber a palavra, que o Senhor encha eles do Espírito Santo, da tua palavra, da tua presença, e haja restauração, cura, libertação, conversões de vidas para a glória do teu nome. Oramos pedindo a tua bênção e pedindo: fica conosco e receba toda a glória, em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero trazer a palavra do Senhor com o tema: o tempo dos homens e o tempo de Deus. E essa é uma mensagem que o Senhor me concedeu há muitos anos atrás, e todas as igrejas e em muitos lugares onde o Senhor tem nos levado, Ele tem nos concedido a graça de poder transmitir essa mensagem, porque é um alerta de Deus para a nossa vida, é um alerta do Senhor para com aqueles que servem na casa do Senhor. E é preciso ter esse cuidado, não somente os que servem ao Senhor, mas todas as pessoas, de que existe tempo para todas as coisas, existe um momento para todas as coisas, e nós devemos entender que quando a hora chega, seja de qualquer situação, nós temos que encarar esse momento, devemos encarar a situação, e a depender de como nos preparamos para certos momentos da vida, a nossa reação pode ser boa ou pode ser ruim, ou as consequências podem ser boas ou ruins. E é evidente que para esse tempo, quem sabe se encaixe a ideia de que nós devemos estar preparados devido à situação que o mundo está vivendo. E o que é importante é perceber que existe um Deus que por trás de tudo isso continua soberano, glorioso, exaltado e bendito, louvado seja o nome dele. Existe uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, em um hotel chamado Suol, onde alguns amigos saíram do seu trabalho e foram se confraternizar naquele hotel. E eles estavam ali, celebrando, se alegrando, brincando, jogando cartas, e não perceberam que a hora estava passando, até que um deles percebeu que o horário estava avançado e lembrou-se de ligar para a esposa. E então ele fez a ligação, e ele disse para ela: meu bem, eu estou com os amigos, logo estarei em casa. E a esposa disse: você vem que horas? Ele: eu vou daqui a 20 minutos. E ela: tudo bem. Ele desliga o telefone e volta às atividades. Passam-se os 20 minutos, meia hora, a esposa volta a ligar para ele, e ele diz: mais 10 minutos. E até que ela então, satisfeita, desliga o telefone, mas ele não sabia que ainda por aquele momento algo grave ia acontecer. Até que o hotel, por um descuido do restaurante, de alguém responsável pelo restaurante,
acabou provocando um incêndio e milhares, ou melhor, centenas de pessoas acabaram sendo ceifadas nesse hotel. O hotel pegou fogo e aqueles amigos que estavam ali naquele restaurante perderam suas vidas. E aquele homem que pediu 20 minutos, pediu mais 10 minutos, ele não imaginava o que iria acontecer. E assim também nós, também não imaginamos o que irá acontecer daqui a 20 minutos, daqui a mais 10, daqui a mais um dia, daqui a mais uma semana, daqui a mais um ano. Nós não sabemos. E o que tem acontecido hoje é justamente isso, para mostrar para nós que nós não temos controle sobre o tempo. Nós podemos administrar o que nós fazemos no tempo, mas nós não podemos mudar o tempo. O tempo não está condicionado à nossa vontade, mas as nossas vontades, elas podem se encaixar dentro do tempo. E devemos aproveitar de forma sábia essa graça de Deus de poder contar o nosso tempo. Uma pergunta dentro dessa história que nós vamos refletir nessa noite. A pergunta é: que horas são agora no nosso relógio? Se você olhar no seu relógio, você vai ver que existe uma hora lá. E daqui a pouco eu faço a mesma pergunta, e você deve pensar comigo: realmente, eu não sei verdadeiramente que hora é essa. Vamos ler um texto lá em Daniel, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, aonde diz assim: certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro e de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. No ano 539, o rei Belsazar, rei da Babilônia, deu um grande banquete a mais de 1000 dos seus grandes, e eles beberam vinho nessa festa. E não era uma festa como os nossos moldes de festa. A gente começa uma festa hoje, no máximo 7, 8 horas da noite, e vamos até no máximo pela manhã. Eles duravam dias, em média uma semana. Como o caso era uma festa para nobres, essa festa pode ter durado muito mais do que uma semana. E nesse tempo eles beberam muito, eles se embriagaram, eles fizeram de todas as coisas que o poder humano podia. Deram um grande banquete, fizeram toda a farra que podia. Até que em certo momento da festa eles não se limitaram àquilo que era comum para eles. Precisava uma coisa a mais, precisava ir além. Até que Belsazar, melhor dizendo, já estava bêbado. Ele achou pouco que tinha feito, então ele manda trazer os utensílios de ouro da casa de Deus. Aqueles utensílios que eram usados no sacrifício, na adoração, no serviço ao Senhor. Instrumentos dedicados ao serviço da casa do Senhor. Mas Belsazar não quis saber disso, pelo contrário,
usou aquilo que era dedicado a Deus, soberano Senhor, para satisfação pessoal, para os seus prazeres. E é justamente isso que muitos, nos nossos dias, não têm atentado. Primeiramente porque nós somos sagrados, nós somos povo de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Independente se esse ser humano, ele já é um filho de Deus ou uma criatura de Deus, todos nós somos de Deus. Não importa se filhos adotados por meio do sacrifício de Cristo, ou criaturas que vêm da criação divina, desde Adão. E nós, além disso, temos usado, nós que eu digo a humanidade, temos usado de uma liberdade desenfreada a ponto de não se satisfazer simplesmente com aquilo que é normal. E agora a sociedade vive uma vida anormal, entregues à sua vaidade, à sua imoralidade, como diz lá o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 1. Os homens estão perdendo seus limites, e assim como Belsazar tem feito o que é abominável aos olhos do Senhor. No caso de Belsazar, ele usa os utensílios, bebe nos utensílios, deram louvores aos deuses com os copos sagrados, com as bacias sagradas, com todos os utensílios sagrados, concubinas, mulheres e homens estavam ali adorando a deuses com aquilo que era dedicado ao Senhor. Se nós lermos os versículos 5 e 6 de Daniel, capítulo 5, nós vamos perceber isso. E melhor, diz o texto, de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. O rei observou a mão enquanto escrevia e o rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. O texto diz que em meio àquela orgia, em meio àquele prazer desenfreado, aparece essa mão e começa a escrever. O medo começou a dominar todo aquele lugar. Belsazar chama os encantadores sem sucesso. Ninguém bebia ou dançava, todos estavam parados, atônitos. O rei ficou pálido, nervoso, não sabia o que fazer. Diz que os grandes estavam perplexos, todos estavam assustados com aquilo. De repente aquilo que era alegria virou em tristeza, virou em angústia, porque ninguém sabia o que era aquilo, que mistério era aquele, que mão era aquela. E aqui nós encontramos duas verdades. Primeiro, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Não podemos brincar com o que é sagrado. Se Deus escolheu, se Deus separou, pertence a Ele por direito. Deus é soberano e as coisas dele não podem ser tratadas com brincadeira. Outra lição também eu entendo e a gente precisa compartilhar isso. Mateus 24, 42 e 43 diz: portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. E quando o texto diz o dia vem o Senhor, o texto está dizendo que há um julgamento. Lógico que para os servos e servas do Senhor, quando fala o dia do Senhor, é a salvação. Mas para toda a humanidade também é um dia de julgamento. É um dia onde Deus vai bater o martelo e dizer: esses são os salvos e esses são os condenados. Os salvos serão levados aos céus e os condenados à morte. Então orai, ou melhor, estais vigilantes, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Que oração! Não do nosso relógio, mas do relógio de Deus. Você sabe que em que horas vai a sua vida, o seu relógio diante de Deus? Podemos dizer diante de Deus: eu sei a hora que virá um julgamento para mim. Eu sei a hora que vai acontecer isso ou aquilo para mim, porque Deus já determinou.
nós não sabemos ainda entender o tempo de Deus. E não é uma questão do Kairos, não é uma questão do Cronos. São palavras gregas, ligadas inclusive a deuses. Mas é uma questão de soberania. Deus é soberano acima do Cronos, acima do Kairos. Deus é maior do que isso. Deus controla o tempo. Deus pode mover o tempo. Deus é Senhor sobre o tempo. E nós precisamos entender que no nosso tempo nós somos limitados. E só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, assim como Ele sabe o que aconteceu ontem e no passado. O que nós precisamos entender é que o hoje para nós é um tempo muito complexo, porque pode alterar coisas lá na frente, lá no futuro. E no versículo 10 e 11, aonde diz aqui o texto: e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Daniel então é chamado à presença do rei. Daniel já estava com cerca de 85 anos, já era um idoso, uma pessoa experiente. O rei, na sua conversa, tenta diminuir a pessoa de Daniel, porque ele era um cativo de Judá, e ele diz: és tu um dos cativos de Judá? Eu tenho presentes para te dar se você me der o entendimento daquilo que está acontecendo nessa parede. Nós não sabemos resolver esse problema. Que mistério é esse? E se você trouxer a revelação, eu vou te dar presentes. A resposta de Daniel no verso 17 é uma resposta dura, mas simples, de alguém que não depende dos outros para trazer a vontade de Deus à realidade. Ele diz: os teus presentes fiquem contigo e dê os teus prêmios a outros. Muitos estavam ouvindo aquilo, muitos nobres, muitas pessoas importantes estavam ouvindo aquela conversa, e Daniel, ele fala de forma incisiva, honesta e verdadeira: eu não preciso de presentes para falar da palavra de Deus. Eu não preciso das honras humanas, porque Deus é soberano, e aquilo que Deus manda falar, nós temos que falar, independente se vamos ter recompensas ou não. Belsazar só queria aproveitar a vida, zombar das coisas de Deus, como muitas pessoas hoje em dia, e acham que por uma oferta, por um dízimo, por uma contribuição, por um presente que dá à igreja, acha que vai agradar a Deus, acha que vai resolver sua vida, acabam descumprindo a vontade de Deus, acabam sem querer obedecer à vontade do Senhor, não trata as coisas sagradas com respeito, e depois quer justificar a sua falta de temor com coisas comuns, perecíveis, temporárias. As profecias estão se cumprindo, meus queridos irmãos, e devemos estar atentos para não sermos pegos de surpresa. Os sinais são visíveis. Jesus certa vez disse: vocês são hipócritas, vocês sabem discernir as estações do ano, mas vocês não conseguem identificar os sinais da vinda do Filho do Homem. Então é uma geração que está muito ligada aos benefícios pessoais, aos prazeres, às suas vaidades, e não aquilo que é a vontade do Senhor. Os prazeres da vida têm efeito. As pessoas acabam esquecendo-se do que Deus fez por elas.
muitos estão esquecendo do maior prazer, que é o prazer de estar na presença de Deus, de estar debaixo da vontade de Deus, de estar na obediência ao Senhor. Muitos estão trocando a sua salvação por coisas temporárias, como fez Esaú, que desprezou a sua herança por um prato de lentilhas. Muitos estão trocando a salvação eterna, a riqueza eterna, por coisas temerárias, passageiras, efêmeras. Nós não somos dessa forma e não podemos ser dessa forma. Nos versículos 25 e 26, Daniel dá a interpretação daquilo que está escrito na parede. E ele diz: o que está escrito na parede é isso: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Perez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Essa é a revelação das palavras que estavam escritas naquela parede. E esta foi justamente a última noite do Império Babilônico para aquele povo. Naquela mesma noite, os medos e persas, em uma aliança, invadiram a Babilônia, tomaram a cidade da Babilônia, a cidade real, mataram seus príncipes, mataram seu rei e assumiram o governo que antes era dos babilônios. Agora os medo-persas dominavam o império. E ali se cumpre a palavra do Senhor, já predita, desde lá do capítulo 2, aonde tudo tem o seu tempo. Tem o reinado dos babilônicos, depois vem os medo-persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos, e depois vem um povo fraco, mas que estava dividido. E então vem uma pedra que do céu é tirada e lançada na terra e destrói aquela grande estátua. E aqui começava o tempo aonde terminava o Império Babilônico e começava um novo império, onde Deus determinava assim o final do Império Babilônico. Mas Belsazar não entendia os tempos de Deus. Ele brincou enquanto foi rei. Podia ter deixado um legado, podia ter feito o que o seu predecessor fez, reconheceu a soberania de Deus, confessou Deus como Senhor. Nabucodonosor foi tratado, inclusive na fala de Daniel, ele faz aquele rei relembrar o que Nabucodonosor fez enquanto rei, reconheceu a soberania de Deus, foi humilhado, foi tratado como um animal, para reconhecer que existe um Deus que é soberano, que é Senhor e que é maior do que todas as coisas. Ele não aprendeu a lição, esqueceu-se do ensinamento do seu predecessor. Assim como nós precisamos aprender com aqueles que deixaram seus legados para nós, com os pastores, com os presbíteros, diaconisas, diáconos, pessoas que deixaram um legado para nós de ensinamentos, pessoas honestas, fiéis. Nós não devemos nos espelhar com os infiéis, mas com aqueles que são tementes a Deus, que zelam pela verdade, que procuram a honestidade. Essas pessoas são luzeiros para nós, líderes que fizeram a vontade de Deus, homens e mulheres que morreram servindo ao Senhor. Esses são verdadeiros exemplos. E não fazer como muitas pessoas fazem, idolatram inclusive pessoas que são condenadas em primeira, segunda, terceira instância, pela justiça, brigam e defendem humanos infiéis. É um desrespeito ao que é sagrado, já que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós devemos entender, meus queridos irmãos, que o tempo dos homens e o tempo de Deus são tempos diferentes. O tempo dos homens é contável, está no nosso relógio, está no nosso calendário. Mas o tempo de Deus ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém pode medir. Só Deus sabe a hora certa de agir.
Só Deus tem a palavra para a hora certa. Só Deus sabe o momento de operar de forma gloriosa ou de forma condenável. Nós devemos entender que esse é o tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto pode achar. Porque depois pode ser que seja tarde demais. E essa é a hora da gente buscar a Deus. Essa é a hora da gente se render ao Senhor. Essa é a hora da gente aproveitar o momento. Essa é a hora da gente se achegar a Deus, de orar mais um pouco, de ler a palavra, de cultuar mais, de adorar mais a Deus, de buscar salvar mais um. Essa é a hora. Essa é a hora, não é a hora da gente ficar preocupado se vai ganhar dinheiro, se vai voltar à faculdade, se vai começar isso e aquilo outro. Não, é a hora da gente se aproximar de Deus. Essa é a hora da gente dizer: olha, Pai, realmente nós somos nada comparado à sua glória. Essa é a hora da gente reconhecer a soberania de Deus. Essa é a hora da gente dizer que só há um Deus glorioso. Essa é a hora da gente se render a esse Deus, aleluias. Essa é a hora de nós reconhecermos que Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. E não ficar atrás de riquezas, ficar atrás de bens, ficar preocupado com dinheiro, com saúde, com vida nesse mundo, com os prazeres. Não, essas coisas podem ser supridas com a presença do Pai em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Busque ao Senhor enquanto pode achar. Busque a Deus, meu querido irmão. Busque a Deus, minha querida irmã. E se renda a esse Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Confesse-o como Senhor e Salvador. Porque a única forma de nós vencermos todos os males dessa vida é confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. E que Deus faça você muito feliz nessa sua caminhada, em nome do Senhor Jesus.